Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde, início de noite. Hoje, domingo, em mais uma oportunidade, meus irmãos, temos este privilégio de estarmos juntos através do nosso canal de comunicação. Meus irmãos, e hoje para a reflexão, gostaria de trazer uma palavra para a igreja do Senhor Jesus, tanto aí na congregação Cidade Oeste, como demais irmãos que nos acompanham através desses vídeos, uma passagem bíblica que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1, que nos diz assim: E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Essa conhecida passagem do apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos que estavam na capital da Acaia, portanto a cidade de Corinto, fala sobre algo muito especial que chega até os nossos dias. E o que é isso, irmão Samuel? E eu vos digo que é exatamente desafios na edificação da igreja. O Senhor quer edificar o seu povo, o Senhor quer edificar a sua igreja, mas muitas barreiras às vezes se levantam nessa edificação. E uma das principais é o que o apóstolo está listando no versículo 1 do capítulo 3, quando nos diz que os cristãos em Corinto ainda não eram espirituais, mas eram carnais. Irmãos, vejam que desafio. Quando o Senhor quer trabalhar no meio do seu povo, o Senhor quer agir, e ainda por alguma razão existe esse espírito de carnalidade. Olha como isso aí é intrigante. São barreiras que dificultam a igreja do Senhor Jesus. Porque se nós lermos no decorrer do capítulo 3, vamos observar que uma dessas barreiras era esta carnalidade. E o que é a carnalidade? Nada mais é do que a natureza caída, a natureza pecaminosa, a natureza não regenerada, a natureza enamorada dos sentimentos do mundo. O segundo lugar, Paulo diz: com leite vos criei, e não com manjar, porque não podeis, nem ainda tampouco agora podeis. Uma outra barreira para a edificação da igreja do Senhor Jesus, além da carnalidade, que é a natureza pecaminosa não convertida, é a imaturidade. Porque ele diz: olha, com leite vos criei e não com manjar. Vocês não suportam. Irmãos, o que é a imaturidade cristã? Senão essa falta de compreensão das coisas espirituais. O crente carnal, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Ele não entende a revelação do Senhor. Ele não entende o agir do Senhor. Ele não consegue compreender porque Deus revela as coisas para aqueles que têm fé. Aos críticos, o Senhor não reserva a sua revelação. Aos críticos resta um sentimento simplesmente de criticar, de ser pessimista, de não acreditar, de desacreditar. Aos que têm fé, sim, eles estão empreendidos na edificação da obra do Senhor. Isso é muito forte. Na verdade, a imaturidade é um desprezo pelas coisas de Deus, porque a pessoa não buscou o seu crescimento, a sua edificação espiritual. Paulo continua no versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais? E não andais segundo os homens? Uma terceira característica de uma barreira na edificação da igreja do Senhor Jesus é exatamente: em primeiro lugar, eu tenho a carnalidade. Depois, a imaturidade. Leite tem que ser criado não com manjar, porque não suportam. E aqui, o terceiro lugar são velhas práticas. Inveja, contenda, mexerico, comportamentos condenáveis pela palavra de Deus. Se alguém é um cristão maduro, meus irmãos, é um cristão que já cresceu espiritualmente, essas práticas fazem parte da sua natureza. E para concluirmos, nós temos aqui no versículo 4, porque dizendo eu sou de Paulo, e eu de Apolo, não sois porventuras carnais? A quarta barreira na edificação da igreja são os partidarismos, grupos. O apóstolo Paulo teve que lidar com isso muito forte na igreja de Corinto, porque haviam grupos que trabalhavam na surdina, grupos que concorriam entre si para que a igreja do Senhor não fosse edificada. E meus irmãos, como é terrível essa questão de pessoas quererem pertencer a grupos na igreja que dizem aquele mesmo jargão do mundo, de quanto pior, melhor, de ser um propagandista de oposição. Isso é triste, meus irmãos, mas infelizmente são coisas que
lá em Corinto existia e hoje ainda ocorre por conta de naturezas não restauradas. Que nós possamos ser agentes da edificação do corpo de Cristo, trabalhadores do reino de Deus. Se os nossos comportamentos eles se assemelham a alguma dessas reprovações do apóstolo, convertamos ao Senhor, peçamos a sua misericórdia, mudamos o nosso hábito, porque quando o Senhor nos tratar de coisas do céu, temos que ser espirituais para entender a voz do Senhor. Se não o formos, não iremos compreender. Então, meus irmãos, que essa palavra, ela fale ao nosso coração, porque quem edifica a igreja está no versículo 5. Quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresces e conforme o Senhor deu a cada um. É igualdade, meus irmãos. Ao invés de concorrência na igreja, é igualdade. O sangue pago, o preço pago por você foi o mesmo sangue de Jesus Cristo. Isso é que é maravilhoso. E aí nós temos funções distintas porque Apolo regou, Paulo plantou, mas é Deus que dá o crescimento. Isso são agentes da edificação do corpo de Cristo. Pessoas que numa vida espiritual entendem que têm funções distintas, mas tudo é para a glória e louvor do nome santo do Senhor nosso Deus. Cada um receberá a sua recompensa pelo seu trabalho, mas o importante é que a obra do Senhor cresça. Se depender de mim, a obra do Senhor vai adiante. Se depender de mim, eu vou ser agente de edificação do reino de Deus. Para a glória do Senhor, que os irmãos tenham um domingo abençoado, na presença de Deus, na companhia dos vossos familiares, em nome de Jesus. Amém.